Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Mais um episódio do Cada Caso um Case. Um ano super interessante, com pessoas incríveis que a gente vem recebendo aqui. E hoje não vai ser diferente. Eu queria começar agradecendo as marcas e parceiras que estão conosco no Cada Caso um Case. Estou começando pela agência New Varejo, a Ana Mera Joias, a Bluesoft, a Bizi, o Elas do Varejo, a Horus, a Shopper2B, a Symphony AI, que está começando conosco, uma parceria super bacana, a XL Consultoria. Queria agradecer a confiança, a parceria de um ano que a gente vem construindo e está sendo muito bom o resultado alcançado aqui no Cada Caso um Case. Bom, agora eu vou falar da minha convidada. Queria dizer que ela é mãe da Juju, esposa do Gustavo. Ela é uma das mulheres, pessoal, mais educadas que eu conheço, elegantes e serena. Tem uma história de uma carreira profissional super interessante, boa parte aí dedicada ao mercado de bens de consumo, e que hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela. Ela é uma carioca que São Paulo abraçou. Coincidência ou não, ela nasceu no dia 9 de julho, um feriado exclusivo do estado de São Paulo. Então, seja bem-vinda ao Cada Caso um Case, Luciana Rebelo. Obrigada, Bruna. Obrigada pelo convite. Adorei a introdução. Gostou? Gostei. A Juju é uma querida, né? A gente fica acompanhando ela e ela é uma graça, né? E super parecida com você, como vocês são parecidas, sim. né? É a coisa mais preciosa da minha vida, é a Júlia, né? Tá com 12 anos agora. Uhum. E ela já é praticamente paulista, né? Ela veio pra cá com 5 anos. Ah, tá bom. Ela fala já com sotaque paulista, é muito engraçado. E a gente tá, então, aqui há 6 anos, né? Totalmente adaptados. A gente veio a trabalho, né? Então, o Gustavo teve uma proposta de trabalho aqui, a gente veio. Então, curtindo. Mas vocês sempre estão no Rio, né? Sempre vão pra lá, sim. A família tá lá, Sim, né? a família segue lá, Uhum. né? Então, a gente sempre vai e volta. Natal, agora a gente vai pra lá também. Que legal. Sim. Que bom, que bom. Lu, brigadão por estar aqui. Acho que vai ser super legal a gente contar um pouco da sua história, te conhecer. E eu queria começar te perguntando sobre a sua infância. Como você nasceu no Rio de Janeiro. Sim. Né? Me conta um pouco como foi sua infância. Teve muitos primos, amigos. O que você lembra um pouco desse momento da sua vida? Então, a infância toda no Rio de Janeiro, né? Com os meus pais. Eu tenho uma irmã que é 5 anos mais nova. Tá. E lembro muito da infância, da gente ir pro interior, que a gente tinha uma casa de campo. Então, sempre férias, a gente ia para lá. E os primos aqui, principalmente as minhas primas de São Paulo, né? Eu lembro muito das férias com elas. Ah, tá bom. E lembro muito também de ser um momento que, além de brincar, a gente lia muito. Então, isso é um traço super importante na minha família, né? Essa questão toda de educação. Então, eu lembro da gente levar mala de livro para as férias. Olha e trocar só. livros, né? Entre a gente. Que legal. Então, uma infância, sim, de ter esse contato com natureza, né? Tá. Com bicho. E já pequena, você já vinha pra cá porque você já tinha primos que moravam pra cá, é Não, isso? a gente não vinha muito. Eles iam mais pro Rio e a Tá. gente tinha esses momentos de se encontrar lá, Tá né? bom. Quando eu vim para São Paulo a primeira vez, ainda pela Nielsen, aí tive mais esse reencontro com elas aqui. Entendi. E seus pais, eles têm muitos irmãos? É uma família grande? Como é que é? Família pequena, Tá. né? Meu tio que já faleceu, mas ele também não tinha filhos por parte de mãe. Tá. Né? Meus avós maternos e paternos também já faleceram, já tem bastante tempo. E da parte do meu pai também, a gente não tinha tanto contato com os tios, né? Assim, eventualmente. Mas a família, o núcleo era pequeno, Tá. né? Mas hoje eu vejo bem unidos, assim, as famílias, quando vocês encontram um núcleo pequeno, mas são bem unidos até hoje, né? Até hoje. E a família do meu marido também, pequena, né? Tá. Assim, o núcleo principal.
Agora que meu cunhado teve filho, mas assim, a Júlia até ano passado era a única neta de ambos os lados. Que sorte da Juju. Sim, sim. Que legal. Então, uma família pequena, mas unida. Tá, né? tá. E que interessante essa questão do livro, porque é algo que a gente está sentindo falta hoje, né? Sim. Não que substituir o físico pelo digital, não, longe disso. As pessoas estão lendo menos, na verdade. Sim. Como que a gente faz isso para incentivar, né? Você sabe que meu filho é um menino que gosta muito de ler proativamente, assim. Aí teve uma amiga até que me perguntou, mas você lia muito com ele quando ele era pequeno? Porque ele gosta pelo natural, mas realmente a gente está tendo esses desafios porque a tela está roubando muito esse espaço que a gente antigamente claro, não existia, mas é interessante você trazer essa perspectiva do livro, porque também não era comum, assim, uma criança ler ou as crianças se reunirem para isso também não era comum, né? Mas é justamente isso, né? Era a geração que ainda não tinha tecnologia, né? Então, nós somos uma das últimas gerações que vivemos online e offline, né? Que é muito diferente a experiência. Sim. Então, hoje, acho que você tem outras formas de consumir livro, de consumir conhecimento, né? Então, tem hoje o YouTube, né? Tem as plataformas de busca que não são mais só o Google, né? Eu li outro dia que as pessoas buscam no Instagram, no TikTok, A busca de TikTok conteúdo. Tá sendo maior, exato. É muito, muito diferente. E aí a gente tem os livros, né? Os e-books, né? Então, outro jeito de consumir conhecimento, né? Que não tinha na nossa época, na minha época, né? Quando eu era pequena. E a origem dos seus avós ou dos seus pais, eles nasceram aqui? Minha avó materna... dos dois lados, né? A família vem de Portugal. Tá. Né? Então, família portuguesa, aquela fartura de comida, né? Tem essa questão. E a família do meu marido é de origem judaica, né? Mas sempre teve esse traço da cultura portuguesa na nossa família, né? Legal. Então, Natal, bacalhau, polvo. Muita fartura. Né? Muita fartura, mas muito no sentido de se preocupar que a comida reúna as pessoas. Mais nesse sentido, a comida, né? Tendo uma importância, né? Para unir as pessoas. E é uma coisa que eu vejo também na família dele, sabe? O momento da refeição, isso é bem importante. E a Lu, quando pequena, tinha apelido? Lu. Eu já tô aqui íntima, né? Que a gente já se conhece há anos. E quais eram os seus sonhos? O que você pensava quando pequeno? Que você tinha alguma profissão em vista? Você queria ser algo? Então, eu não lembro se eu tinha alguma coisa específica em mente. Eu estudei num colégio no Rio de Janeiro, que era o Santo Inácio, um colégio católico, mas de educação muito forte. Né? Então, eu sempre tive, acho que muito por conta dessa base, né? E da educação dos meus pais também, essa questão da disciplina, do estudo, de ser muito... querer profundidade nos temas e estudar bastante, né? Então, eu lembro da época de colégio isso, mas não tinha uma profissão específica que eu queria ser. E até curioso isso, porque o que eu faço hoje, eu falo lá em casa, não existia. Não existia naquela época. Quando eu fui fazer faculdade, não tinha trabalhar com monetização de dados de varejo. O que é isso? É verdade. Né? Isso é interessante. Não, com certeza, o que a gente almejava... Eu queria ser veterinária, por exemplo. Porque talvez fossem as coisas mais próximas, né? Mais fáceis da gente poder criar uma referência. Mas realmente, muito do que a gente é hoje, a gente nem sonhava, né? Sim. E como foi caminhando isso? Quando você foi pensar numa faculdade, como que você escolheu isso? Então, voltando, né, na questão da família, então essa questão do estudo, a família, quase todo mundo fez advocacia. Né? Meu pai é funcionário público, ele fez 2 faculdades, fez economia, fez direito, minha mãe fez direito. Minhas primas aqui em São Paulo são juízas. Nossa! Então, assim, a questão do direito era uma coisa muito latente, então meio que não tinha muita opção. Rolava uma pressão. Rolava uma pressão. E aí eu fiz faculdade, comecei no direito, então 17 anos para escolher uma profissão, acho que é muito, muito nova. Então eu entrei para direito, tinha passado na UFRJ e na PUC, optei
pela PUC, comecei a cursar, mas eu não me identifiquei de forma alguma. Né? Então, assim, eu sempre tive um lado criativo, gostava de desenhar, de arte. Tá, você não chegou a fazer teste vocacional, porque nessa época era muito... Fiz teste vocacional, mas ignorou. Não foi legal, não foi legal. Tá bom. Né, no colégio. E aí eu fui para advocacia, no direito, não me achei de jeito nenhum. Falei, gente, olha, eu vou mudar de curso. Aí todo mundo desesperado lá em casa, né? Porque acho que a visão de vida era muito linear, né? Então você vai fazer direito, você vai casar. E a Luciana, mesmo com toda essa calma, tinha a rebeldia de vou achar meu próprio caminho. Entendi. E aí fui fazer arquitetura no UFRJ, então fiz vestibular de novo, né? Passei. Tá. E aí foi uma época muito incrível. Eu falo assim, mesmo que eu não trabalhe com isso, eu me diverti durante 5 anos. Nossa, Lu, agora eu vejo muito você como arquiteta. Nossa, agora que você falou, eu falei, nossa, faz muito sentido. Então, eu gosto muito da estética, das coisas belas, de arte, de decoração. É um mundo que eu amo. Mas acabei não trabalhando com isso, eu já te explico. Tá. Mas, assim, eu me diverti os 5 anos, curti os 5 anos de faculdade. E teve um ponto importante da UFRJ para mim, porque imagina, eu era de um colégio tradicional da Zona Sul, então eu estava numa bolha. Tá. Quando eu vou para a UFRJ, eu começo a ver pessoas de outros lugares da cidade, de outras classes sociais, igualmente boas, né, no que faziam, super inteligentes, mas é tipo, nossa, eu nunca tinha encontrado essas pessoas antes. Entendi. Então, assim, foi um período assim, de crescimento também, nesse sentido, né, de ver social. Mais, entender mais a vida nesse sentido, foi muito legal. Né? Foi bem interessante. Que legal. Porque é uma faculdade que... esqueci a palavra, mas que... É mais democrática. É isso mesmo. Né? Então, foram anos importantes, né, na minha vida, apesar de eu não trabalhar com isso. Tá. Aí você vai perguntar, Luciana, por que você não foi trabalhar com arquitetura, desse trabalho todo anos. De mudar de curso? Então... eu vou te falar que eu devo ter trabalhado em 6 meses como arquiteta. Né? Então, acabou a faculdade, acho que eu fiz um trabalho com uma amiga minha da faculdade. Em algum momento, eu recebi um e-mail da própria faculdade falando de uma vaga numa consultoria que precisavam de uma urbanista. Eu falei, vou lá, né? Aí passei e entrei nessa consultoria. Eles precisavam de uma urbanista porque era um projeto para revitalizar o espaço da Light. Então, tinha um plano de negócio. Então, já começou, né, a mudar a minha mente ali. Light é a companhia de energia no Rio de Janeiro, que é a Light. Então, tinha todo um plano de negócio e tinha uma parte que afetava o entorno urbano do prédio, que é um prédio histórico no Rio de Janeiro. Então, eu entrei para esse projeto. Acabou esse projeto, todas as outras projetos dessa consultoria foram na área de marketing. Então, site selection, pesquisa de mercado. Eu falei, nossa, eu estou gostando disso. Como é que eu mudo agora de carreira, né? E meus pais loucos, né? É isso que eu ia perguntar, e seus pais? A pessoa ia ser advogada e agora estava, né, tumultuando todo o caminho. Mas não, foi tudo deu certo. Né? E aí eu falei, nossa, para mudar para o marketing, primeiro eu preciso começar a estudar. Então fui para a FGV, fiz a minha pós-graduação em marketing. E pensei, para entrar nessa área, por onde eu entro? Então fui pela pesquisa ad hoc, que é uma área que você não precisa ter uma prévia qualificação muito específica, né? Então entrei por ali. Trabalhei também, acho que outros 6 meses, numa empresa de pesquisa pequena no Rio, né? E aí vi a vaga da Nielsen. Que ano isso, mais ou menos? 2007, mais ou menos. Tem tempo, né? Tem tempo. Eu não sabia que você ia trabalhar com pesquisa doc. Sim, e entrei na Nielsen pela pesquisa doc. Não sabia. No Rio de Janeiro. Tá. Então, era... eu achei que você tivesse entrado já na área comercial. Não, olha só. Não. Aí entrei, acho que depois de 1 ano, mais ou menos. As datas agora vão ficar confusas. Mas eu vim para São Paulo como gerente de projeto.
só nessa área. Na época, essa área de pesquisa dentro da Nielsen, ela não era tão conectada com o resto da empresa. Sim. Né? Então, assim, a gente fazia pesquisa de qualquer assunto. Não era só de consumo, sabe? Não era só sobre varejo. Tinha um nome que a que empresa, deveria né? ter, Que o tinha Customized Research. Exato. E realmente chegou um momento que aquilo não se conectava com o negócio, né, da empresa no total. Sim. E eles resolveram fazer uma reestruturação. Falaram, Luciana, vai sobrar você, um outro gerente, está vindo um diretor novo. E eu olhava, falava, gente, essa área não existe nos outros mercados, nos outros países, vai acabar. E eu tô dentro da Nielsen e não conheço Nielsen, porque a área comercial do Retail Index, da parte contínua de serviço, eu não conhecia. Entendi. Aí falei assim, tem outra vaga para mim? Eu quero ir para essa outra área, eu quero aprender o core da empresa. Tinha a área nessa área do comercial, tinha no Rio e tinha em São Paulo. Aí nessa época eu conheci o Gustavo. Aí minha intuição me dizia, volta pro Rio, que isso vai dar certo. Entendi. E aí voltei para trabalhar nessa área no Rio, e aí foi também que a gente começou a namorar, enfim. Você ficou morando em São Paulo sozinha? Sozinha antes dele, olha só. durante acho que mais ou menos um ano. Que para mim também foi uma época muito incrível, então nunca tinha morado sozinha, então foi de crescimento também, foi bem interessante. Então voltei, né, para o Rio, trabalhei lá. E aí fui atender todas as empresas que tinham no Rio. Então, fui L'Oréal, Souza Cruz, GSK, Coca-Cola. Aí eu já te reconheço. Aí a gente se conheceu. Eu não sabia, juro, eu não sabia dessa parte ad hoc. Que legal. Sim. Que legal. E aí eu fui para essa área e foi outro universo, né? Conhecer o retail, o varejo, né? De outra forma, do ponto de vista das indústrias, E quando você era doc, você era mais... Você estava na parte mais da gestão dos projetos, menos comercial, ou você já era... A gente fazia tudo. Tudo. Fazia de tudo. Justo. Era uma unidade pequena. Era um empreendedorismo, onde você olha para tudo. Entendi. Exatamente. E justamente para a unidade sobreviver, a gente... topava quase todos os projetos. E aí, quando te falaram comercial, você falou... É um comercial, mas não venda pura, né? Tinha sempre um consultivo. Então, a venda na Nielsen, nessa parte, sempre foi muito mais consultiva, a não ser que você estivesse em new business, em novos negócios. Então, não era uma coisa difícil para mim. Né? Então, comecei na área dos pequenos, né? Do small business, e depois mudei para os atendimentos das maiores empresas. Né? E com empresas muito, muito grandes e muito interessantes, né? De desafios diferentes de negócio, né? Então, uma L'Oréal, que é né? A Souza Cruz também, que teve um momento muito grande, né? Eu lembro de vários projetos que a gente fez. Eu, na perspectiva de marketing, dentro da Nielsen. Coca-Cola também, né? Também outro monstro, enfim. Ceras Johnson, você também atendeu Ceras Johnson? Atendi. Que legal, que legal. E o legal é que a Nielsen proporcionava isso, que você pudesse conhecer várias categorias, vários tipos de negócio, que isso é uma bagagem que você leva para a vida inteira. Sim, aí você passou por trainee, como que foi esse caminho? Então, aí que tá. Como eu já era gerente de projeto, como é que a Luciana ia entrar numa área de trainee? Então, eu não fiz o processo de trainee. Tipo, aprende a nadar, Luciana. Entendi. Foi assim, na marra, sabe? Bom. Mas você, com essa disciplina, com essa profundidade, conseguiu... Consegui. Entendi. Aprendi, dominei as soluções e consegui trabalhar. Mas foi diferente a trajetória não teve o tal do famoso processo de trainee, né? Sim. E quando você olha nessa perspectiva que você disse, né? Eu era pequena, eu não imaginava, né? O que era a Nielsen, qual era o potencial que tinha. O que você acha que isso trouxe desse seu perfil, o que a Nielsen somou nas suas características pessoais, assim, ou profissionais, né? Sim. A Nielsen, eu sou eternamente grata, porque a base de todo o processo analítico que eu desenvolvi, a parte comercial, a parte de negociação, infinitos treinamentos que a gente teve dentro da empresa. A oportunidade de conhecer, como eu falei, diversos tipos de negócio. Né? Então, você falar com a Ceras Johnson é diferente de você falar com a L'Oréal, que são businesses totalmente diferentes. Ou até mesmo a possibilidade de você falar com dois concorrentes da mesma categoria, que cada um enxerga aquilo com
uma estratégia diferente, né? Então, assim, a Nielsen me deu essa base, como eu falei, eu sou muito agradecida, né? E eu uso pro resto da vida. E como eu tenho essa sensação de que coisas que a gente viveu lá, que chegaram pra gente de várias perspectivas, analíticas ou de gestão, de que tem algumas coisas que as empresas estão aplicando hoje e que você tem essa sensação e que a gente já viveu. Isso é perfeito. Então, a gente começa a minha vida profissional numa empresa muito estruturada. Então, se a gente queria uma mudança num relatório, tinha que mandar uma job order, né? Ficar na fila. Então, são coisas que foram importantes porque no desenvolvimento depois da Nielsen, né, quando eu fui cair na Dunnhumby, que é uma outra empresa de consultoria, que era mais uma pegada de startup, eu falei, nossa, o que é isso? Que a gente ia na mesa do João e pedia para ele mudar o relatório ali na hora, na amizade. Entendi. Mas foi muito importante isso, porque, assim, aprendizados da Nielsen, né? Então, essa questão toda da organização, que a gente vê depois sendo aplicada, e eu vejo isso dentro da Symphony também, eu vou falar mais sobre isso. A questão que você falou da gestão, enfim, isso tudo muito importante para o que eu venho, que eu encontrei depois. Né? Como líder, né? Como gestora, né? Faz muita diferença, né? Porque você vai encontrar para frente, né? Sim. E minha última etapa dentro da Nielsen foi na área regional. Né, que também adorei a experiência, né? Então, trabalhar com outros países, com outras culturas. Eu atendia a BAT, né? Que era a regional de Américas, né? Da Souza Cruz. Meu chefe ficava no Chile. Tinha já um pouco de home office naquela época, que foi ótimo, que foi quando a Júlia nasce. Né? Então, pude ver minha filha andar, falar, sabe? Mas você conheceu o Gustavo, começou a namorar. Em 2007, a gente começa a namorá-la. Tudo lá no Rio. Tá bom. A gente casa em 2010. A Júlia nasce em 2012. Tá bom. Tudo isso acontecendo isso paralelo. Isso tudo eu continuo trabalhando dentro da Nielsen. Tá. E aí a posição de América Latina te fazia ir menos para o escritório e trabalhar mais de casa porque você seguiu o horário dos outros países, né? Sim. Você falou que era Américas, né? Então tinha horários completamente, alguns muito diferentes um do outro, né? Nem tanto que o meu chefe, como eu falei, ele ficava no Chile, não tinha tanta diferença de fuso horário. Né? Mas tinha aquela integração, vou falar em Américas, né? Dentro da estrutura da BAT na época tinha Canadá, que eu não sei porque estava lá. Porque era basicamente América Latina e o Canadá. Entendi. Mas eu adorava ter que falar com os países, entender o que eles faziam nos outros mercados e ver o que podia ser aplicado no mercado, no outro, o que um podia ajudar o outro. Era mais ou menos o papel como regional na época. Né? E o que você acha que você viu de mais diferente, assim, para mim foi um impacto quando eu fui para a América Latina, porque e esses aprendizados a gente vai tendo na vida, ou entende só depois, mas de comunicação, de lidar, né, de como vai pedir, ou de como a pessoa vai interpretar. E quando você lida com países, né, porque a diferença é trabalhar com um país, você aprende aquela cultura, mas quando você trabalha com vários, tem um desafio aí, né? Então, eu acho que isso foi muito importante até porque eu faço hoje. Né? Que hoje eu também lido com pessoas que estão em diversos lugares do mundo. Né? Então, eu sempre falo, olha, se vocês forem fazer um pedido para alguém da Índia, você deixa bem explicadinho. Porque não tem isso da pessoa sair sacar o que você precisa. Entendi. Interpretar. Então, assim, não tem. Você tem que explicar bem direitinho. Então, você aprende culturalmente como você vai fazer os pedidos para cada lugar. Entendi. Isso é muito, muito interessante. Faz muita diferença, né? Faz, total. No dia a dia, né? Total. Eu lembro, não sei quem que me falou uma vez da China que tinha muito essa questão do by the book, assim, eles fazem exatamente o que você pediu, né? Se não está escrito lá, eles não seguem, né? O que pode ser bom, o que pode ser ruim. Mas é cultural, né? É cultural. E idiomas também, né? Acho que o inglês já era algo que veio da sua vida, o espanhol chegou depois, como foi? Não, meus pais me fizeram estudar inglês e espanhol, enquanto eu também estava colégio, faculdade. E o espanhol, obviamente, né, me ajudou muito quando eu fui para essa posição, para falar com a América Latina. Porque
É totalmente diferente quando você fala com a pessoa na língua natal dela. Né? A comunicação flui muito diferente. Então, também sou muito grata por isso, por meus pais terem, né, tido essa visão de línguas. Total. Tem coisas Sim. que a gente só entende depois. É chato lá na hora, mas faz muita diferença. Sim. E a comunicação, sem dúvida, flui bem melhor. Sim, e meus pais me mandaram para fazer um intercâmbio na Espanha. Então, é uma língua mais fácil da gente aprender. Você teve a oportunidade ou tinha vontade de morar fora? Eu não tinha essa visão na época, tá? Hoje eu olho assim, meu marido estudou fora. Eu falei, gente, por que eu não pensei nisso? Eu penso exatamente a mesma coisa, mas enfim, né? Já passou. E novamente, era aquela pensamento mais linear, né, tradicional, e não tinha tanto essas coisas fora da caixa. Tem uma amiga minha que foi para fora, que eu lembro, mas não era uma coisa tão comum, acho, na minha época. Tá. Né? Mas eu tive a oportunidade de fazer o intercâmbio e foi muito bom para eu aprender mais rápido o espanhol, né? Assim, consolidar a língua. Isso foi antes da faculdade? Foi época de faculdade, época de faculdade. Menos. Tá bom. Você ficou quanto tempo? Foram uns 2 meses. Não era muito tempo, mas você faz uma imersão ali que na faculdade... Não, e sozinha um dia é um mês, né? Eu acho que tem essa sensação, né? Sim. Porque eu não sei muito ficar sozinha. Então, pra mim, parece que o dia fica muito mais longo. Dura mais. Dura mais, exato. Mas já foi uma experiência. Foi. Que legal. E aí, então, a sua última posição foi América Latina dentro da Nielsen, é isso? Sim. Tá. E aí, depois você saiu, você foi pra onde? Então, aí eu saí porque a gente vinha para São Paulo. Ah, tá. O Gustavo recebeu uma proposta para vir. Ele trabalhava no Itaú e a gente resolveu fazer a logística. A gente entendia que São Paulo, você não podia ficar muito longe de onde você precisava navegar. Então, não podia ser longe, não podia ser morar longe do colégio, morar longe do trabalho. Então, a gente fez uma logística reversa. Né? Então, assim, onde o Gustavo vai trabalhar, vamos tentar achar o colégio da Júlia. Tá. E aí, onde a gente achou o colégio, a gente descobriu onde ia morar. Tá. Foi reverso. Tá. E aí, como eu ia vir para cá, ia morar naquela região ali de Moema, que a gente já imaginava, eu falava, nossa, como é que eu vou para Cotia? E com a Júlia, não tem estrutura, não tem meus pais aqui, minha sogra, ninguém. Então, eu falei, vou sair. E São Paulo, que tem tantas oportunidades, eu vou ver o que acontece lá. Sem dúvida. Né? Vou achar outra coisa. Sem dúvida. Não era o contrário, você não estava indo para um lugar que a chance era menor, né? Era o contrário, né? Então, eu saí e vim para cá. Tá. Né? Tá. 2008, acho. Porque a rede de apoio fica menor, né? E quando você vai 18. distante... A Júlia estava com quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Tá Isso. bom, tá bom. Aí vocês vieram para cá... E para você é tranquilo? Mudanças, assim? Sim, a gente estava Porque quando você diz que você é muito dessa mais conservadora que você usou, né? A mudança pode causar alguns impactos, então, né? É engraçado isso, né? Porque eu sinto medo, mas eu faço as coisas. Eu vou com medo mesmo, sabe? Então, quando eu vim morar sozinha em São Paulo, caramba, sozinha, como é que eu vou me virar? Eu vim. Então, assim, nunca foi uma coisa que me deixava... petrificada. E na época o escritório já era em Cotia, da época de Adoc? Era em Cotia. Tá. E não tinha Waze. Eu lembro que a primeira vez que eu fui de carro, eu falei, nossa, eu já fui várias vezes de táxi, vai ser molezinha. Aí cheguei na Marginal, obviamente eu me perdi. Voltei pro hotel, pedi pro motorista de táxi ir comigo até a entrada da Raposa para eu aprender o caminho. Entendi. Eu fui seguindo ele. É verdade, eu não tinha Muito Waze. louco isso. Não tinha. Das antigas, né? A gente não sabe viver sem agora, não né? sei, mas viver sem né? tecnologia para nada. Que loucura. É. E aí você se adaptou, veio para São Paulo, organizou a vida pessoal, vamos dizer assim? Então, aí quando eu vim, eu já vim com emprego. Eu saí da Nielsen, sei lá, em outubro, em dezembro eu já tinha achado um emprego aqui. Tá. Falei, vou fazer uma coisa totalmente diferente. Fui trabalhar numa empresa que não deu certo, mas eu fui trabalhar numa empresa de produtos médicos. Eu falei, já trabalhei com tabaco tanto tempo, eu quero fazer uma coisa agora pro bem das pessoas. Boa. Fui para essa área de produto médico para trabalhar como gerente de produto de Ostomy Care, né, de ostomy. Totalmente diferente. Eu chegava na reunião, Bruna, eu falava assim,
que o paciente também era consumidor, que ele tinha direito de escolher os produtos que ele queria para o tratamento dele, e as pessoas queriam me matar. Porque queria empurrar aquilo. Porque o plano não ia cobrir. Entendi. Então, era uma lógica muito diferente. Tá. Mas assim, eu pessoalmente eu estava adorando conhecer esse outro universo. E aí eu dei muito azar, porque a empresa, na época, ela tinha 80% do faturamento dela baseado em licitação pública. Ela não tinha desenvolvido ainda o mercado privado, justamente para o consumidor ir lá num site deles e comprar os produtos, enfim. Isso diz muito sobre... o modus operandi da empresa, né? Você vai trabalhar com licitação, é outro foco, não né? Não dava. E aí começou a época de crise econômica, acabaram as licitações. Eles fizeram um layoff gigante, mandaram quase o escritório inteiro embora no mesmo dia. Foi a pior experiência da minha vida. Eu nunca tinha passado por isso. Tá. E é muito ruim, porque não foi uma coisa que eu fiz errada. Sim. Mas acontece, faz parte do jogo. Sim. E eu falei, gente, então não e hoje parar. estamos vendo o layoff aí direto, de uma forma natural, né? Sim. Não sei se as pessoas estão... Né, as pessoas são demitidas, mas está... meio que comum isso. As empresas sempre nesse movimento, né? Aumenta e reduz, depende do que está acontecendo economicamente. Hoje você tem clareza que isso faz parte do processo, faz né? parte, mas é que é muito duro quando acontece com a gente, né? Sim. Muito difícil. Sim. E isso te fez olhar diferente para as próximas empresas, viver esse lado mais racional, né? Não, é que, assim, depois que você passa 12 anos numa empresa e você fica 3 meses numa, você fala, nossa, acabou meu currículo. Estragaram meu currículo. E aí você para pensar, não, no mundo não é mais assim, né? As pessoas têm muito mais mobilidade, não existe mais isso. E aí depois que eu desencanei isso, eu falei, não, tá tudo certo, foi uma experiência, aprendi com isso. E aí eu falei, nossa, então tudo bem, né? Já acabei de chegar em São Paulo, não vai ter um emprego. Vou me dedicar, então, ao que eu tinha que fazer, que era vou arrumar a casa, vou cuidar da Júlia, que tinha que se adaptar em São Paulo. Sim. Eu fiquei quase um ano assim. Tá. E vou fazer coisas diferentes. Fui tentar fazer yoga, não curti. Não curti. E achei uma coisa que, para mim, foi muito importante para minha vida. Eu fui estudar Kabbalah, né? Kabbalah. Tá. Então, eu ia lá na Hebraica, fazia o curso e, aquilo abriu minha mente. Então, dentro da filosofia judaica, né, tem os ensinamentos judaicos. E, então, isso foi muito importante para eu me conhecer melhor, para eu entender melhor como eu me comporto em relação às coisas que acontecem, os desafios, como eu posso ser uma pessoa melhor. Então, assim, uma parte espiritual minha destravou muito nessa época. Tá. Então, me dediquei esse ano. Traz uma maturidade interna boa, né? Sim. Você sabe que eu tentei fazer alguns cursos online na pandemia, porque na pandemia eles trouxeram isso mais para o digital e eu tentei fazer, mas não... Fiz algumas, mas não consegui seguir, talvez, da forma como você se dedicou. Foi muito bom. Eu ia presencial, né? Então, o Marcelo Sternberg é o professor, assim, eu adoro ele até hoje. E é isso, te traz de maturidade porque te dá uma outra lente para você enxergar as coisas que acontecem com você, no seu entorno. Perfeito. E como você vai também ter um olhar para o outro, né? Assim, uma empatia diferente. Tá. E tentar evoluir, né? Ninguém é perfeito, eu estou muito longe disso. Mas como a gente fica mais atento ao que a gente precisa para melhorar como pessoa. Tá. Sabe? E interpreta um pouco as coisas que acontecem no mundo, né? Acho que tem um pouco disso, né? Sim. Não de diminuir ou aumentar a revolta, mas de interpretação mesmo, de que aquelas coisas acontecem... Porque precisam acontecer, porque você vai aprender. Ele fala muito, né? Não mate o seu mensageiro. Então, se tem uma situação que acontece muitas vezes recorrente, é que você tem que aprender aquilo, né? Então, vai continuar acontecendo até você cair a sua ficha. Tá. Né? Então, é interessante. Muito legal. E aí, passei esse ano, né, estudando, fui arrumar a casa, né? Então, brincar um pouco de arquiteta Isso que eu ia falar, viver o mundo de arquiteta, teve a oportunidade. A gente teve uma arquiteta muito boa que ajudou a gente, né? Carol Gabriades, mas
foi legal também reviver, visitar obra, né? Comprar piso. Sim. Né? E decorar a casa. Isso foi É uma muito época... gostoso, né? Dá trabalho, mas o resultado depois é muito gostoso. Mas foi uma época que foi boa e foi ruim ao mesmo tempo, porque eu tinha a sensação de que estava todo mundo com a vida resolvida, menos eu. Entendi. Então, a casa estava lá montada, o marido estava no trabalho, a Ju na escola nova, adaptada, e eu, cara, o que eu vou fazer? Tá. Aí eu falei, nossa, vou voltar a procurar, né, o mercado, e o que eu sei fazer é consultoria, né? Surgiu a oportunidade na The Hub, então, que é uma empresa também de consultoria nessa área de informação, de dados, mas que aí eu aprendi uma outra coisa que eu não sabia até então, que é totalmente diferente do mundo da Nielsen. Né? Então, a Priscila Narras, né, me ajudou muito nessa entrada também para lá. Pessoa chave também. Ela é incrível. Sim, foi muito importante. A The Hub já tinha um tempo de estabelecimento. Você não chegou quando a The Hub chegou lá, aqui? Não, eu peguei a The Hub e aí volta aquela época, né, que eu comentei. Como veio, eu aprendi a estrutura empresarial lá dentro da Nielsen, né? Tá. Eu cheguei na The Hub num momento que eles estavam fazendo a transição de uma empresa startup para uma empresa mais organizada. Tá bom. Né? E muito curioso entender que tinham várias pessoas que estavam lá desde o começo que não se adaptaram a essa mudança. Então, quando você vem numa empresa estruturada e que essa empresa estruturada passou por várias etapas, então a empresa foi vendida, capital aberto, capital fechado, agora não tem controle de custo que antes não tinha, né? Agora tem ranking forçado. E quando você vive tudo aquilo e você chega ali e vê, nossa, agora é para organizar as coisas de uma outra forma, tudo bem, é para o melhor da empresa. É bom aquilo. Sim. E muita gente não conseguiu se adaptar. Entendi. Então, eles começaram a mesclar as pessoas, trazendo pessoas do mercado, para ver se ajudava nessa mudança cultural, e eu via as pessoas saindo também. Tá. Então, foi importante entender como é uma empresa nessa etapa também de amadurecimento. Né? E talvez também de adaptação ao local que se chegou, né? Porque tem essas diferenças, né? Do país, do primeiro cliente que te aderiu. Acho que tem uma série de impactos aí para poder se ajustar, né? Para falar, agora eu cheguei, né? Tem um impacto, né? Sim. Mas, assim, a adaptação na The Hub não foi difícil em termos de entender o negócio, tá? Foi mais difícil no começo essa questão do cultural, né? As pessoas novas que não abraçavam, as antigas que não abraçavam tanto as novas no começo, mas isso depois, ao longo do tempo, foi diluindo. Mas era um negócio diferente, né? Então, a gente estava falando da The Hub, que é uma empresa da Tesco, né? Uma empresa de consultoria que surge dentro da Tesco, para falar principalmente da questão de monetização de dados. Gente, o que é isso, né? Tipo, abriu a cabeça de novo. Então, todos aqueles dados que a gente vê transacionais do supermercado, que vem lá na sua notinha, aquilo tudo vira um banco de dados que tem um valor imenso. Então, a The Hub, ela pegava aqueles dados na plataforma dela, né, e monetizava isso com as indústrias. Então, Unilever, a Rect, todas essas indústrias compram o dado. Na época, eu atendia o GPA, então atendia alimentar, e tinha um grupo, o meu grupo era de beleza, higiene e beleza, então eram os fabricantes dessa área. E aí, toda aquela experiência que eu tive lá com a L'Oréal foi super importante depois. E a gente fazia isso, né? E aí a empresa devolve uma parte desse faturamento depois para o varejista. Né? Então, aprendi esse negócio lá também. Né? Mais desafiador nessa matemática aí, né? E foi muito importante também, porque na Nielsen a gente via as coisas num olhar mais macro, né? Então, a gente fazia uma recomendação de sortimento. Nossa, você deveria, nessa região, nesse tamanho de porte de supermercado, aumentar a sua distribuição de Coca-Cola 600 ml. Quando eu chego na The Hub, é a continuação da história, porque aí eu vou entender no ponto de venda o que significa essa recomendação e o quanto ela é factível ou não de ser
feita. Perfeito. Né? Então, você tem contato com o comprador, com o diretor comercial, com a pessoa do GC. E aí você vai entender mais da operação, como é que essas recomendações chegam lá. Tá. E aí, na monetização, eu estou falando de dados especificamente daquele varejista. Então, é um dado muito granular. Eu sei a hora que tem o maior pico de vendas de uma determinada categoria durante a semana. Então, você chega nesse detalhe do SKU, Tá. né? Então, é uma visão complementar a que eu tive, que você entende a operação mesmo do varejista. Tá. Então, você chega no nível de execução mesmo, Sim. mas, ao mesmo tempo, você está falando esse dado granular impacta diferentes áreas dentro do varejo. Então, você tem que entender como que impacta aquela recomendação que você deu. Isso. De quanto que isso vai influenciar em GC, em comercial e por aí vai. Isso. Tá. E aí você começa a entender, né, todo o poder que o GC, o comercial, as questões internas que cada um tem e como isso conversa com a estratégia da indústria. Tá. A indústria quer desenvolver, sei lá, sabão líquido, mas eu não sei se o varejista quer isso. Né? Como é que a gente vai fazer isso acontecer? Ou eles querem fazer uma promoção, que eu não sei se essa promoção vai ser boa para a categoria. Tá. Né? Então, é um outro mundo, muito mais no detalhe e muito mais complexo. Tá. E essa monetização que você vendia para indústrias, você trazia um olhar de consultoria para o GPA de qual que seria o melhor caminho? É isso? Daquilo que a indústria estava propondo versus o que seria de impacto pro varejo? É sim. isso? Quando você trabalha a monetização, é sempre uma relação triangular, né? Entre a empresa de consultoria, seja ela como eu hoje trabalho na Symphony, o varejista e a indústria. Tá. Né? Então, o ideal é que a indústria leve as ações, as propostas de ações que a gente possa testar de fato e que aquilo tenha um resultado bom também para a categoria, para o varejista. Porque não adianta para mim trocar uma fralda por outra fralda e o faturamento da categoria cair ou se manter igual. Então, é um esforço que você fez que só a indústria ganhou com aquilo. Entendi. Né? Então, tem essa triangulação que a gente precisa ajudar a acontecer e entender que tudo que a gente vai fazer dentro do varejo precisa ser mensurado para você entender se aquilo ali fez sentido ou não. Tá. Sabe? Tá. E com essa granularidade, essa assertividade, se deu certo, se funcionou, fica bem mais fácil de você conseguir, de fato, dizer que aquilo trouxe resultado, porque quando você vai muito macro, você não sabe se ficou calor e vendeu mais, né? Tem uma série de fatores. Aqui você consegue realmente ser mais assertivo. Sim. Legal. E aí, o processo todo de monetização, ele também funciona muito bem quando o varejista ele consegue entender que ele precisa ter as decisões, as tomadas de decisão, considerando o cliente como foco principal, comportamento do cliente. E aí, na hora que você consegue colocar esse tipo de pensamento dentro do comercial, dentro do GC, dentro do trade, isso muda o jogo na forma como você vai se relacionar com as indústrias e fazer com que as ações aconteçam, de fato, para gerar, né, aumento de receita. Tá. Né? Então, foi um jeito apesar do mercado ser muito parecido com o que você já vivia, foi uma forma diferente, né? Você, vamos dizer assim, ampliou o seu olhar entre indústria e varejo através de um olhar de monetização que ainda está se construindo, né, Lu? Ainda estão falando, mas imagino que na época era muito novo para você, como que isso funciona, né? Sim, mas eu fiquei 4 anos lá, né? Então, o meu foco lá eram as indústrias de higiene e beleza. Tá bom. Tá? E aí, há 2 anos atrás, eu saí da Duham e me juntei à Symphony. A Symphony também trabalha com monetização, então eu falei, nossa, eu vou tirar de letra, né? Mas tem um apelo diferente, né? Então, uma empresa de tecnologia. Então, abre a cabeça de novo, né? Porque eu não estou só falando da monetização, eu estou falando de dados de uma forma totalmente diferente. Tá bom. Né? E no mundo de dados, a tecnologia faz muita diferença, né? Não, mas o que você está me dizendo é desse seu conhecimento como profissional, de quanto a tecnologia começa a aportar nesse business. É isso que você está dizendo, né? Sim. Tá.
Então, eu entro na Symphony e aí, novamente, aquela história, né? Eu vou com medo, mas eu faço as coisas. Porque era um desafio bem diferente para mim, porque eu ia vir numa posição de liderança, cuidando de 2 programas de monetização que a gente tem aqui no Brasil. Tá. Aqui no Brasil, a gente trabalha com Pharma, que é diferente dos outros mercados. Então, se for ver Europa, Estados Unidos, a gente está no alimentar. Tá bom. Né? Por questões de legislação no Brasil, a gente consegue fazer esse tipo de monetização no Pharma. Então, só dá para fazer América Latina e Ásia. Né? Então, a gente está olhando também Ásia para trabalhar o modelo melhor lá. Para cuidar desses 2 modelos e a vida inteira, lembra, eu trabalhava no alimentar, né? Falei, nossa, Pharma, finalmente, né? Vou trabalhar com saúde, então... Você foi caminhando e melhorando massageando o coração de que eu fui, agora eu vou falar de saúde. Exato. Entendi. Aí eu cheguei onde eu queria, mas também tive que aprender que é muito diferente, né? Do business, do alimentar. Sim. Né? E algumas coisas questões parecidas entre frequência, muito frequente, igual ao supermercado, talvez até mais em alguns casos, a frequência na ida à farmácia. Vou te falar que o alimentar, a frequência é ainda maior. Ainda maior no alimentar. Mas a frequência no Pharma é alta também, até porque tem um papel de conveniência, né? Também importante. Mas... De algumas categorias muito parecidas, mas de um mundo de RX totalmente completamente novo. Diferente. Exato. Tá. E eu fico brincando, acho que a gente vai ter que fazer um curso de medicina aqui, porque a gente às vezes tem umas discussões sobre molécula. Eu falei, gente, eu preciso de ajuda. Muito no detalhe. Mas eu lembro que quando eu fui atender uma empresa de absorventes, que até então era um executivo que atendia, e ele sabia todas as definições de absorvente com aba, sem água, não sei o que. Eu falei, nossa, mas nem eu que sou mulher sei tanto sobre isso, dava uma aula, assim. Então, a gente vai realmente aprofundando na categoria, né? Isso. E como a gente... E aí você é a mesma coisa, né? Aprende a ter essa habilidade de aprender rápido sobre categorias e negócios diferentes. Não é tão difícil você aprender um business novo, né? Então, agora é Pharma, beleza. Como é que a gente trabalha aqui, né? E RX agora, que é uma coisa que a gente começou a destravar no passado. Como a gente trabalha com RX. Sim, né? Sim. E é legal que vai te somando como profissional esse olhar de varejo, né? De que o quanto o varejo alimentar te ajudou a saber o que é diferente, o que já é parecido, quais são as perguntas que eu tenho que fazer para entender sobre esse mercado. Acho que a gente tem muito essa característica, né? E de uma parte da indústria que você já conhecia, você lida com a indústria farma, com farma no sentido de medicamentos. Também. É muito diferente? Como que funciona? É muito diferente. As farmacêuticas, elas estão numa jornada em relação a pensar consumidor e paciente ainda não tão maduras quando você compara com a indústria de HB, de higiene e beleza. Né? Então, se for conversar com qualquer empresa grande de higiene e beleza, eles já entendem, já sabem as análises, como é que eles vão usar os dados. Quando você fala com a farmacêutica, aquilo ainda não está tão claro. Então, a gente está nesse processo de construção, de trazer dados de clientes no JBP, em pensar as ações durante o ano, o que podem ser feitas. Tudo isso você ajuda, isso é parte do seu... Faz parte. Né? Hoje a estrutura tem um gerente para cada varejista, né? A gente tem nessa estrutura também as pessoas que fazem os atendimentos diretos às indústrias, às farmacêuticas, né? Como consultores. Né? Mas a gente está todo mundo junto. A equipe não é tão grande, né? Somos 10 pessoas, 11 ou 10 aqui no Brasil. Né? E faz sentido, assim, você me falando, não sei se faz sentido, mas o que me veio na cabeça é porque talvez a maior parte viveu um monopólio e que talvez não tivesse tanta concorrência, essa necessidade de atender o consumidor, porque era ela que tinha naquela indústria. E talvez aí surgem os genéricos ou outras indústrias que aí você começa a ter que olhar talvez essa competitividade. Tem um pouco disso? Tem. A farmacêutica, ela vai olhar, tanto faz se eu for vender nesse varejista A ou no varejista B. Tá. Agora, quando você está num varejista que ele tem essa visão de cliente,
Ele vai falar para essa farmacêutica, você é meu parceiro, eu quero que você me ajude a aumentar a aderência do seu tratamento na minha rede. Tá. E aí eu não estou nem falando de pegar um paciente que ele está comprando tratamento na concorrência. Dentro da minha própria base, eu tenho os pacientes que são relapsos, que eles são muito frequentes, são super leais àquela rede. Tá. Mas que eles poderiam ter uma aderência melhor àquele tratamento. Então, como é que você, farmacêutica, me ajuda a melhorar isso? Tá. Então, começa a mudar um pouco essa conversa e trazer essas métricas de cliente para a conversa com as farmacêuticas também. Tá. E aí Tá. é o que entra a tecnologia para poder, o que você está dizendo, ajudar a trazer esse detalhe que você está falando, mas como eu mostro esse potencial para várias categorias, para várias marcas. Então, a questão da tecnologia, e voltando um pouco atrás, né, qual que é a principal diferença da Symphony para as outras, né, que eu trabalhei? A Symphony, ela é uma empresa líder em tecnologia, em softwares de inteligência artificial, tanto preditivo quanto generativo. Tá. Né? Que é isso? Que é isso? Porque você já aprendeu, isso me ajuda. Então, vamos lá, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando das máquinas terem a capacidade cognitiva muito parecida com o que a gente tem da mente humana. Então, como é que a gente faz isso acontecer? Então, ao longo do tempo, isso foi se desenvolvendo, várias etapas dentro da inteligência artificial aconteceram. E mais recentemente, a gente teve um salto, né, quando a inteligência generativa ela começa a ser parte da vida das pessoas, lá em 2022, com o lançamento do ChatGPT. Tá? Então, antes disso acontecer, já tinha uma jornada. Né? Então, a gente fala do machine learning, né, que o primeiro grande salto que teve, que os softwares conseguem encontrar padrões e organizar uma massa de dados muito grande. Tá. Aí depois a gente tem o deep learning, que é aquilo ali começa a ser organizado pensando em redes neurais, né? Então, assim, quais são os layers de informações, como é que a máquina vai entender vai analisar aqueles dados já numa outra forma mais parecido com o cérebro humano. Né? E aí depois a gente tem esse salto da generativa. Então, se trazendo assim para uma linguagem muito fácil, sabe quando você está digitando no seu celular uma palavra e o celular já sugere a palavra inteira? Sei. Isso eu estou falando de preditivo. Tá bom. Quando eu estou falando de GenAI, ele vai sugerir não a palavra, nem a frase, ele já vai te sugerir o texto inteiro que você deveria ter. Tá bom. Né? Então, é uma outra forma que vai capacitar, te dá a capacidade de ter uma análise de uma massa de dados, numa profundidade, numa complexidade que não era possível antes. Sim. Tá? Então, a empresa ela vem nessa jornada. Tá. Né? Então, fazendo uma outra analogia para você, como é que a gente entende essa parte dos softwares. Né? Tá. Então, você começa com um software como se fosse um carro que você passa a marcha, né? Então, totalmente guiado pelo humano, que é o plataforma tradicional, que você tem lá os relatórios, você roda cada um dos seus relatórios e você vai lá e vai fazer a conexão entre eles e vai fazer a sua análise. Tá bom. 100% trabalho humano. A gente vai para uma outra etapa, né, que é a preditiva. Então, eu estou falando de um carro semiautomático. Então, além de ter os relatórios que eu posso rodar sozinho, hoje o software já me fala, olha, nessa sua categoria de fraude aconteceu que você perdeu share em determinadas lojas. Aconteceu por quê? Porque você fez uma promoção que não teve a profundidade certa e amplitude certa. E onde aconteceu e o que você poderia fazer. Tá. Então, semi-automático. Tá bom. E a gente já tem hoje a solução também com generativa, AI generativa. O que eu estou falando aqui? Além disso, eu posso perguntar livremente para o meu software, ok, esse sortimento aqui não deu certo, mas como seria a minha otimização de sortimento ideal para a categoria de absorvente, de fralda, qualquer coisa, shampoo. E aí o software já vai te fazer essa análise em minutos e você vai desenvolvendo através de perguntas a análise. Tá, ele já vai correlacionando com outras variáveis. Já vai correlacionando. Então, é uma outra forma. A minha chefe falou uma coisa essa semana num webinar que eu falei, gente, para mim que sou de Nielsen, isso é muito louco. Ela falou,
acabou o dia do relatório. Sabe aquele dia que você ficava esperando o relatório sair, a base de dados chegar no seu cliente? Para quem não sabe, é tipo o dia do fechamento na empresa, né? Para o financeiro, que é dia do relatório, era o dia dele. Acabou. Aí você, nossa, é verdade. Porque hoje você pode puxar qualquer dado que está na nuvem, ter a sua análise feita em minutos. E o dado pode estar sendo ali alimentado diariamente, semanalmente. Sim. Não tem o mês, não é o dia do mês que vai vir o relatório. Então, isso muda muito a forma, a eficiência, a agilidade que você tem para ter acesso aos dados e as recomendações e o que você vai fazer de fato. E aí, quando de fato conseguir atender, dependendo da sazonalidade, dependendo de que dias são mais importantes, dependendo da categoria, você não tem o dia da empresa. Não. E sim o dia que faz sentido para aquela categoria, aquela indústria, né? Isso. Então, a gente hoje tem... a empresa está nessa jornada, né, do AI, né? Então a gente tem o AI, essa generativa, né, do ChatGPT, como eu falei, em 22, começa a popularizar, né? As pessoas começam a ser muito mais adeptas a esse tipo de coisa. E aí teve uma informação que eu li que eu achei muito interessante, que o ChatGPT, quando foi lançado em 22, ele levou, acho que 2 meses ou menos para ele alcançar 100 milhões de usuários ativos. O Instagram, lá em 2010, levou 2 anos e meio para chegar nesse mesmo patamar. Então, a adoção da tecnologia hoje em dia também está numa outra curva diferente do passado. Perfeito. Né? Que legal. Então, a gente tem um investimento muito grande. Então, foram mais de 100 milhões de dólares investidos nos últimos 3 anos para desenvolvimento, né? A gente tem cerca de 6 copilots sendo testados já e funcionando já em varejistas. Né? E a gente acredita num conceito que é do varejo conectado. Tá? Então, assim, como é que eu faço para não trabalhar mais em silos? Né? Assim, hoje eu tenho a área de pricing que olha os dados, depois eu tenho a área de GC que olha os dados, o comercial, cada um olha por um prisma e as coisas não estão conectadas. Então, a gente acredita e já tem varejista trabalhando com a gente dessa forma, que as informações elas podem estar... transpassando todas essas áreas. Então, eu posso ter o insight dizendo que eu deveria ter uma determinada promoção, já conectada com a área de pricing, já conectada com a área de demanda, de logística, isso tudo acontecendo muito mais rapidamente. Facilitando essa conversa interna, né? Exato. Porque senão cada um traz um dado, uma perspectiva, e aí na hora de não se facilitar isso. Tem uma questão de que a agilidade hoje em dia está muito grande. Quanto mais a gente contribuir para que você gaste menos tempo na interpretação, é mais fácil, né? Isso. Ainda mais porque o varejista, vamos dizer assim, o core dele não é ficar analisando o número. O core dele é vender, é servir. Então, quanto que a gente, como empresa, tem esse propósito de ajudar, a facilitar o dia a dia, isso, né? É justamente isso, né? Acho que... E a Symphony tem essa questão, né, de criar soluções para problemas que existem, né? Como é que eu soluciono? E a empresa foi até escolhida como parceiro da Microsoft esse ano, nessa área de AI generativa, por conta disso, por causa das soluções que a gente tem para problemas realmente reais e que estão sendo usados e funcionando de forma muito positiva. Tá bom. Então... Bem interessante. E você está falando aqui de um lado onde vocês têm um atendimento focado não, mas direcionado para a monetização, que é algo que no Brasil precisa ser desenvolvido. Então, a Symphony traz uma experiência nesse sentido. Tem outras soluções, porque quando eu conheci a Symphony, tinha uma questão de gerenciamento de categoria também forte, né? Sim. Tem algumas frentes que vocês atuam, certo? Sim. A Symphony, ela tem dentro da divisão de varejo, porque são várias divisões, né? A gente tem de financeiro, que ajuda com soluções contra a fraude bancária, tem de mídia, tem de enterprise IT, tem industrial e tem a gente que é o varejo. Dentro do varejo, a gente tem uma solução que é uma parte das soluções que são de merchandising marketing, que é onde entra a parte toda de insights, personalização de ofertas, essa parte de conhecer o consumidor.
Tem uma outra parte que eu falo de logística, de supply chain, e tem uma outra parte que eu falo de soluções de loja. Dentro de soluções de loja, eu tenho toda a parte do sortimento, de plano, né, dos produtos, né, nas gôndolas, a questão toda de desenho de loja também. Tá, de layoutização e planograma. Isso, planograma. Tá. Fugiu a palavra. Tá bom, porque você ajuda mais na parte de loja perfeita, como você cuida do layout e o planograma, e também atua com o sortimento. Isso. E aí, nessa visão do varejo conectado, imagina que você tem a sua plataforma, você olhou, e ela está customizada para você. A gente brinca que como é que a gente está ajudando o gerenciamento de categoria a ser divertido de novo. Né? Porque como? o gerente acorda lá na segunda-feira, em vez de ele ter que olhar 300 bases de dados diferentes, ele vai abrir lá a nossa plataforma e já tem lá tudo o que aconteceu nas categorias que ele precisa. Entendi. Né? Já. E aquilo ali, ele consegue ver, inclusive, conectado com essas outras soluções que eu falei. A gente pode ter essa solução dos insights conectada com a parte de loja. Então, ele consegue puxar que ele está tendo perda de vendas em determinadas lojas e puxar a foto dos planogramas e da loja, lá como é que está. Ele vê se o planograma está feito, executado corretamente ou não, se o preço colocado na gôndola está correto ou não. Assim, é tudo muito rápido que acontece. Ele consegue acessar o que ele tem lá de logística. E na plataforma que a gente tem, ele também consegue trazer outros dados externos. Eu consigo ter dados de como é que está o preço na minha concorrência. Né? Então, também consigo ter isso, eu consigo ter dados de mercado. A gente consegue alimentar basicamente com qualquer coisa. Ou seja, você olhando para a sua história, de como você começou lá para agora, o quanto evoluiu como profissional, como pessoa, mas como o mercado também evoluiu nesse olhar de solução, de servir, né? De ajudar, porque dados a gente sempre teve muitos, mas como que eu facilito isso para poder chegar de uma forma mais um call to action mesmo, de executar, né? De entender para como eu vou ajudar de fato a mover o ponteiro do varejo, da indústria, né? E como eu vou economizar tempo do profissional e como eu vou aumentar a eficiência, né, do trabalho dele. O que você acha que hoje é o desafio para que a monetização avance no Brasil? Acho que essa consciência, né, primeiro, porque da monetização, só voltando um pouco atrás, o principal ponto dela não é nem o financeiro, né, o quanto que você vai ter de retorno, apesar de ser muito importante que os programas sejam pagos, financiados pelas indústrias, né? Então, assim, o que você acaba pagando pela solução é custeado pela indústria. Mas, mais do que isso, o importante são todos os insights que você vai ter do trabalho colaborativo com as indústrias. Então, o primeiro ponto para você conseguir aumentar esses projetos de monetização no varejo, para mim, seria o varejista estar disposto a apostar que ele vai usar dados de clientes como o core para ele tomar as decisões. E que ele vai querer trabalhar colaborativamente com as indústrias. Porque as indústrias trazem um conhecimento que a gente não tem no varejo no nosso dia a dia, né? Então, o que está despontando em determinadas categorias, tendências, ou que a gente poderia trazer para cá que ainda não tem, ou como eu estou trabalhando num outro varejo que está dando muito certo, o que a gente poderia testar aqui, sabe? Então, essa parceria com as indústrias é muito fundamental. Entendi. Né? Entendi. E aí, na hora que você tem essa questão da importância do conhecimento do cliente já permeando várias áreas dentro do seu varejo, você faz com que essa dinâmica seja muito natural. Então, se eu sou lá no comercial e estou fazendo lá uma promoção, leve 3, pague 2 de sabonete, eu não sei se aquilo é bom ou não, eu posso pedir para uma indústria vir me ajudar a fazer uma análise. Isso aqui está ajudando a gente na categoria, né? O GC, então todas as áreas com essas métricas de cliente em mente para a gente poder vender mais. Né? Então tem esse caminho, imagino que seja muita referência do que vocês trazem de fora, de que tem que ter uma disposição do varejo em entender que essa parceria precisa acontecer, mas mais do que isso, de como eu tomo decisão olhando para o consumidor e não simplesmente para essa transação financeira. Exato, é isso que você está dizendo. Exato. Que isso muda tudo. Quando você imagina que você está fazendo uma análise de sortimento, se você for olhar só o transacional,
e a gente sabe bem disso, você pode resolver delistar um produto que, na verdade, era um produto muito importante para o seu consumidor. A gente, na Symphony, fala de demanda transferida, né? Então, se o produto A não tinha, aquele consumidor ele foi para o produto B, qual foi o volume transferido para o produto B? Se essa demanda transferida é muito baixa, cara, eu não posso delistar o produto A, porque ele não vai para outro produto. Provavelmente o varejo é que vai sair perdendo, porque esse consumidor vai para outra loja. Né? Então, você ter essas decisões todas tomadas com base em dados e dados de comportamento de consumidor, isso muda o seu jogo. Bem interessante, né? Bem interessante. Tem um impacto aí enorme, né? Sim. Que legal, Lu, que legal. Que legal ver essa evolução. E como estar em empresas relacionadas diretamente à tecnologia nos provoca, nós que fomos lá, que líamos livro, eu não, né? Você mais, na infância, como você falou, e que, de repente, essa tecnologia precisa existir, a gente já não consegue viver mais sem, né? Para tudo, mas que, com certeza, nesse mundo de dados, ele é fundamental. É que você falou, a gente não vive mais sem tecnologia, eu vi uma frase essa semana também que eu fiquei pensando, falei, nossa... O Sam Altman, que é esse do ChatGPT, ele falou assim, nós somos, adoro isso, a última geração que vai olhar para os objetos e não esperar que eles tenham alguma inteligência. Falei, nossa, é verdade. Faz muito sentido. É verdade. Porque a minha filha já está nessa geração. Ela já está na Alexa, que desliga a luz do quarto, toca música, programa. O Roomba que a gente espera que... Ele gosta de digitar porque ele está aprendendo, está na fase da alfabetização. Mas para ele é muito tranquilo pegar o microfone e falar. Eu nunca faço isso. Eu não consigo... Assim, é uma barreira que eu tenho mental. Eu não consigo falar. Tipo, se você está no Waze e você quer falar o endereço, eu não sei porque... E para ele é tranquilo, assim. Não, e esse ponto que você está falando é muito curioso, porque a gente está nessa etapa de adoção do Copilot dentro das ferramentas de AI, né? Tá. Inclusive, a gente vai começar a testar aqui no Brasil, num varejista, a partir de janeiro, essa solução. E essa solução, como eu falei, você tem a possibilidade de fazer perguntas para o software. E as pessoas não estão acostumadas. O que eu pergunto? É muito engraçado isso. Então, as pessoas mais novas tiram de letra... Os profissionais mais das antigas, eles têm mais resistência. E aí, como a gente muda isso? Tá. Né? Eu acho que esse desafio de pergunta tá perfeito, assim, porque eu acho que tem dois perfis, não sei se a gente pode resumir assim, mas tem um que eu preciso aprender a lidar para entender que eu vou perguntar e eu posso usar ou não aquilo, tá tudo bem. Mas tem um outro perfil, talvez, de uma geração onde tá menos profunda. Sim. E que aí não consegue nem... Assim, talvez pergunte coisas pro TikTok de coisas aleatórias, mas quando você vai entender que são perguntas de negócio, que como você leva isso pro seu diretor ou estratégia, tem uma dificuldade aí. Mas o que eu pergunto? Pergunta... Pode ser. Né? Então, acho que tem esses desafios de que às vezes eu sei perguntar, mas a tecnologia ainda para mim, eu preciso aprender. E tem outro lado que eu já nasci assim. Mas que essa profundidade de negócio, essa profundidade no entendimento que está faltando. Sim. Né? É um desafio, né? Porque a gente aprendeu o processo analítico de um jeito que talvez para lá para frente não vai ser necessário tão profundamente, né? Eu acho que é um depara na nossa cabeça que a gente tem que fazer, porque a gente aprendeu, né? Eu acho que a gente vivemos, nossos pais, nossos avós, para a gente chegar onde a gente está aqui hoje. Então, tudo que a tecnologia nos oferece, ou que os nossos filhos estão aproveitando, foram coisas que a gente teve que viver na raça para poder facilitar o que tem hoje, né? Então, mas eu acho que a gente não tem que entender que isso não serve mais. É como a gente faz o depara, né? É um pouco disso, né? E eu fico, às vezes, impressionada. A gente tem um programa também dentro da Symphony, a gente chama de Insight Academy, que a gente passa pelo processo, tipo o trainee da Nielsen, só que bem mais leve. Para ensinar também essa questão analítica, né? E aí vem umas análises de promoção. E aí, quando você já tem a ferramenta com inteligência artificial, é outra história você falar de análise de promoção. E eu fico olhando aquilo e falo, nossa, como eu sofria! Uma semana para fazer uma análise de promoção. E o software ajuda você a ser super profundo, super analítico. Isso agiliza muita coisa. Você gasta a sua cabeça mesmo com outras coisas, porque aquilo você já tem...
Que legal. Exato. E imagino que hoje os seus pais são, vamos dizer assim, orgulhosos do que você se tornou, não? Sim, diferente na família, sim. mas uma carreira bem diferente. Eu fui acabar num lugar totalmente diferente do que era previsto lá no começo, mas que deu super certo. E eu fico feliz de falar que eu aproveitei todas as oportunidades que eles me proporcionaram. Sim, né? sim. E o que a Lu tem planos para o futuro? Como que a Luciana se vê caminhando profissionalmente, pessoalmente? Tem planos? Eu acho que é o viver agora, Bru. É curtir a jornada do agora, né? Quero continuar na Symphony porque tem tanta coisa ainda para fazer. E aqui no Brasil, assim, tem muita coisa ainda para a gente construir. Então, assim, meus planos num curto prazo, médio, é seguir aqui. Legal. E entender aonde vai parar essa jornada do AI aqui, né? E quero ver na prática essas coisas acontecendo. Legal. E, pessoalmente, também Viver. ainda não está muito claro, porque tudo depende muito da Júlia, o que ela vai querer fazer, se vai querer estudar fora, não vai. Então, começam essas dúvidas agora. então vai estar tudo muito atrelado o que vai acontecer com ela mais pra frente. Né? Tem esse olhar e esse cuidado de o que eu faço, o que eu aprendo da minha vida que eu posso sugerir, mas tem também a opinião dela, a forma como ela quer, Sim. o mundo que convive, né? Acho que isso faz muita diferença, isso. né? É uma geração diferente, né? Meu sonho era ir para o UFRJ, o UERJ, né? Para Federal, como se fosse a USP aqui em São Paulo. Tá. A geração dela quer estudar fora, tem uns horizontes mais amplos. Não tem barreiras, né? Não tem. É totalmente diferente. É impressionante. E o que ela quer se dedicar, né? Línguas e o quanto ela já sabe que isso é importante. Né? É outra história. Então, você sente diferente como mulher sendo mãe? Isso te trouxe uma maturidade, eu trouxe um olhar de mundo diferente? Sim. Acho que a questão da versatilidade, né? Porque a gente sempre está fazendo 5.000 coisas ao mesmo tempo. Sim. Né? E saber delegar, porque obviamente ninguém é Mulher Maravilha, vai conseguir fazer tudo. E a parte de delegar, que eu sei que tem pessoas que têm muita dificuldade com isso, mas isso é chave, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. E acho que a parte da empatia também. Eu acredito muito em liderança pela empatia. Né? Ainda mais aqui, Brasil, América Latina. Não vejo de outra forma. E acho que quando você entende isso, entende a pessoa que está trabalhando com você no seu time, as necessidades, isso traz outra energia. E aí a maternidade te ajuda a desenvolver esse olhar também, sabe? Sim, sem acho dúvida. que só agrega. Sem dúvida. Lu, eu sempre faço uma pergunta para quem vem aqui no podcast por curiosidade. Se eu tivesse 10 minutos para te dar, para estar com alguém, para conhecer, para falar, para ouvir, enfim, que você conheça ou não, quem que você escolheria para ter 10 minutos? Ai, Bru, vou ser sincera, eu fiquei sofrendo com essa pergunta, viu? Eu assisti antes do programa, falei, meu Deus, o que eu vou responder? E aí me vieram duas coisas na cabeça. Tá, uma assim, se eu for pensar em alguém que hoje ainda tá aqui com a gente, eu falei, gente, 10 minutos com o meu professor de cavalo, eu ia amar. E eu provavelmente vou estar com ele em dezembro, que vai ter um workshop. Então, assim, é uma pessoa que legal. Sensacional. 10 minutos com ele são sensacionais. E outra, se for alguém que não tá mais aqui com a gente, eu queria ter conhecido meus avós paternos, que eu não conheci. Tá. Eles faleceram antes de você nascer? Antes. A minha avó, quando eu era muito pequena, eu não lembro, e o meu avô eu não cheguei a conhecer. Então, eu tinha essa curiosidade, porque quando a gente conhece os avós, a gente conhece mais sobre os pais, entende mais a família. Muito. Eu tinha essa curiosidade. Que legal. Boa. Uma você vai conseguir realizar. Sim. Que bom. Mas eu acho que tem esse olhar de conhecer um pouco da nossa história e como os nossos avós podem ajudar a contar coisas que talvez nossos pais não contem da perspectiva dos avós, né? E que pode ser interessante. Muito bom, muito bom. Obrigada. Lu, queria te agradecer, queria saber se você não falou, queria ter falado algo que você não falou, não te perguntei alguma coisa. Acho que a gente permeou todos os temas. AI é uma coisa que eu tenho estudado, me aprofundado, estou apaixonada pelo tema.
Legal. Como eu falei, a gente vai começar a aplicar isso no varejo aqui no Brasil a partir de janeiro. Meu convite, então, para você, ou minha sugestão, é que você seja uma pessoa para falar mais sobre isso. Porque eu acho que faz essa diferença e tem a AI de diferentes perspectivas de negócio. Sim. Mas para o mundo que a gente vive, talvez ajudar a tangibilizar um pouco sobre isso. Talvez seja um caminho de uma pessoa que a gente possa ouvir mais. Porque eu aprendi bastante com você aqui hoje. Legal, Quem Bru. sabe? Vou adorar. Tô apaixonada por esse tema de verdade. Eu imagino. Que bom. Bom, queria te agradecer. Fiquei super feliz de te receber aqui. Eu tenho um carinho enorme por você. Luciana sempre foi uma pessoa que me acolheu muito. A gente sempre conversou bastante. Então, fico feliz de te receber aqui. Queria te agradecer o carinho, a confiança. E é isso. Eu queria finalizar aqui dizendo que eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Mandem mensagens para a Luciana falando. Peçam para ela falar um pouco mais de IA e contar o que ela está fazendo, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito, porque eu sempre aprendo quando eu estou com ela. Então, obrigada. Obrigada, Bru. Obrigada a todo mundo e até a próxima.